Em vós está a fonte da vida, ó Senhor. Irmão e irmã, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um encontro de irmãos aqui no nosso canal do programa Tempo de Recomeçar. Nós queremos dar as boas-vindas a você, acolher o seu coração, trazê-lo para junto de Deus, para juntos nós fazermos um grande momento de oração, de escuta da palavra e também de propósito de viver esta palavra. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos escutar hoje a palavra de Deus que está em Mateus, capítulo 13, versículos de 10 a 17. Mateus 13, de 10 a 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E se Ele está no meio de nós, é Ele quem vai nos falar. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Os discípulos aproximaram-se dele para dizer-lhe: por que lhes falas em parábolas? Respondeu Jesus: porque a vós é dado compreender o mistério do reino dos céus, mas a eles não. Ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem será tirado até mesmo o que tem. Eis porque lhes falo em parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não ouçam, nem compreendam. Assim se cumpre para eles o que foi dito pelo profeta Isaías. Ouvireis com vossos ouvidos e não entendereis. Olhareis com vossos olhos e não vereis, porque o coração deste povo se endureceu. Taparam seus ouvidos e fecharam seus olhos, para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, nem seu coração compreenda, para que não se convertam e eu os sare. Mas quanto a vós, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, ditosos os vossos ouvidos, porque ouvem. Eu vos declaro em verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos guardem e nos conduzam para a vida eterna. Irmãos e irmãs, nós estamos vindo nesses dias, especialmente nos domingos que passaram, estamos vendo sobre as parábolas, né? Jesus, no domingo retrasado, ele falava sobre a parábola do semeador. Depois do domingo que passou, falou mais sobre a parábola do trigo e do joio, falou sobre o grão de mostarda, falou sobre o fermento. A palavra do dia de hoje, o evangelho de hoje, ele vem logo em seguida a parábola do semeador. Foi logo depois que Jesus contou a parábola, então ele conversou com os seus discípulos. E aqui então nós vemos que os discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus, os apóstolos, eles perguntaram a Jesus: por que o Senhor fala para eles em parábolas?
E Jesus falou: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino, e a eles não. E depois Jesus vem falando várias coisas, né? Citando o profeta Isaías, porque vendo, não veem, ouvindo, não ouçam, e assim não entendam. Será? O que Jesus queria dizer com essas palavras? Jesus, se ele falou para que os discípulos fossem pelo mundo inteiro evangelizar, fossem a todas as nações e ensiná-las, batizar-se, né? Ele queria o maior número de pessoas que pudessem acreditar, que pudessem conhecer o reino de Deus. Aqui, muitas vezes até mesmo os estudiosos, os exegetas, eles quebram muita cabeça com isso, como parece que é uma contradição, né, daquilo que Jesus é e daquilo que Jesus anuncia. Assim, a gente enxergar por esse lado que Jesus, ele não estava escondendo das pessoas. Eu não sei, talvez você já tenha visto isso, né? Muitas vezes a gente vai na feira e chega lá, tem os nossos irmãos lá, os pomeranos, ou também tem os italianos, né? Chega lá, entre eles conversam na língua deles, e a gente que está ali, a gente não entende, eles se comunicam lá. Aqui Jesus, ele não estava querendo privar as pessoas de conhecer o reino de Deus. Ele, na verdade, ele estava falando para os seus que eles, como estavam junto dele, eles tinham mais facilidade de entender o que Jesus estava falando. A eles era aprofundada, né, a palavra, e Jesus aprofundava no coração deles, porque eles se mantinham receptivos o tempo inteiro, querendo saber mais de Jesus, saber mais do reino de Deus. E as outras pessoas estavam ali. Elas, muitas vezes, não estavam nem aí, né, para aquilo que estava acontecendo, ignoravam aquilo que estava se passando. Quando até mesmo a gente numa pregação, muitas vezes você está lá pregando e aí as pessoas começam a abrir a boca, as pessoas ficam desinteressadas, ficam olhando para lá e para cá, olha para o relógio, olha para lá, olha para o lado, olha para o outro. Aí o pregador vai e conta uma história, conta uma historinha, e aí acende a assembleia. Jesus falava em parábolas para poder também chamar a atenção das pessoas, para colocá-las mais acesas naquilo que ele estava falando. E para que despertasse também neles, o que será que ele quer falar para mim através dessa história, através dessa parábola? Muitas pessoas que escutavam o Senhor eram indignas de receberem o anúncio. Outras eram incapazes de compreender. Então, por isso, Jesus ia trabalhando em forma de história para aquilo pudesse cair no coração das pessoas. E, na verdade, ele queria que quanto mais pessoas conhecessem, melhor. E ele falava, né? Eu acho tão bonito isso aqui, irmãos, nos versículos finais aqui, o 16 e 17. Veja que ele fala: quanto a vós,
vocês, meus discípulos, vocês, meus apóstolos, quanto a vós, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, ditosos os vossos ouvidos, porque ouvem. E eu vos declaro, em verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, ouvir o que ouvis e não ouviram. Nós podemos também, nós que buscamos todos os dias, receber essa palavra de Deus, acolher a palavra de Deus, não só para a gente poder colocar na cabeça, ter um conhecimento, mas a gente escuta a palavra para conhecê-la e para viver de acordo com aquilo que ela nos ensina. E eu digo para você, irmão, que isso nos faz enxergar as maravilhas que o Senhor faz no nosso meio e na nossa vida também. Quando nós escutamos a palavra, então nós somos bem-aventurados. Porque nós vemos, porque nós ouvimos, nós conseguimos enxergar. Quantos quiseram ver as obras de Deus e não conseguiram? Porque fecharam seus corações, porque se mantinham distante do Senhor, porque se mantinham distraídos, não acolhiam aquilo, não acolhiam o próprio Deus falando para eles. Então, nesse dia, busquemos todos nós nos colocar mais na presença de Deus. Deixar Deus falar no nosso coração. Mais do que contar, mais do que proclamar a palavra, mas deixar que a palavra caia em nosso coração. Fazermos essa leitura mais uma vez em oração, responder a esta palavra do Senhor em oração, fazer a nossa leitura orante da Bíblia. Não é? É isso que nos faz crescer, é isso que nos faz compreender muito mais do que as parábolas, porque vivendo esta palavra, meditando essa palavra, nós vamos nos aprofundar, vamos chegar ao Espírito, e o Espírito da vida, não é? O Espírito é que vivifica. Descobrir não só a letra, que a letra é morta, mas descobrir o Espírito que emana da palavra, do verbo de Deus. Quando a gente fala verbo, quando a gente pronuncia a palavra, junto com a palavra sai o Espírito, o sopro. É assim a palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe nesta quinta-feira, nos dê um coração adorador que permaneça na presença do Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te faça muito feliz, te dê um dia muito especial. Obrigado pela sua companhia. Dê o seu like, também compartilhe e inscreva-se no nosso canal. Quanto mais pessoas estiverem escutando a palavra de Deus, melhor. Mais Jesus vai ser amado e conhecido, mais vidas serão transformadas, teremos um mundo melhor para viver. Fique em paz. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sorria, Jesus te ama.